Olá pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é sobre os empregados domésticos, o que você precisa saber. Meu nome é Luciana, sou sócia-diretora da Astec Contabilidade da área trabalhista e previdenciária e reforço o convite para que nos siga nas nossas redes sociais. Vamos iniciar pelo conceito de empregado doméstico. É aquela pessoa física que presta serviço para outra pessoa física de forma pessoal, onerosa, subordinada e contínua, no ambiente residencial desta pessoa que contrata ou a família, desde que ali não haja nenhuma atividade lucrativa e por mais de 2 dias na semana. Em relação a essa questão dos 2 dias da semana, é uma alteração que veio pela Lei Complementar 150 de 2015, que pacificou essa questão. Até então era muito polêmico, quantos dias, que o empregado doméstico iria trabalhar para caracterizar o vínculo. Então agora, de forma objetiva, ficou definido que até 2 dias na semana não há vínculo empregatício. Outra observação em relação a atividade não lucrativa do ambiente familiar. Pode acontecer, por exemplo, de naquela residência o empregador desenvolver alguma atividade que ele tenha lucro. Por exemplo, a venda de refeições, salgadinhos. Se essa empregada doméstica trabalha no âmbito residencial e atua nessa atividade que gera um lucro para o empregador, ela não será considerada empregada doméstica, será um empregado seletista normal, como os demais empregados de empresa. Uma outra questão sobre empregado doméstico é a vedação da contratação de menor de 18 anos. É proibido, não pode contratar menor de 18 anos. Em relação ao contrato, ele pode ser feito por prazo determinado, que pode ser por experiência, como os demais contratos de empregados seletistas, o prazo máximo é de 90 dias, permitindo uma única prorrogação, desde que não ultrapasse os 90 dias. E também é permitido a contratação por prazo determinado quando é para substituir, por exemplo, outro empregado que esteja com um contrato suspenso. Um exemplo, quando a empregada fica grávida, se afasta e vai ficar um tempo fora, então o empregador contrata outro para substituição durante aquele tempo. A vantagem do contrato determinado é que no desligamento, na sua extinção, o empregador não precisa pagar o aviso prévio, assim como o empregado doméstico é da mesma forma. Sobre a questão da carga horária, da mesma forma como o empregado seletista, a carga horária máxima diária é de 8 horas e a semanal a máxima é 44 horas. O intervalo é de no mínimo 1 hora, no máximo 2, podendo ser acordado entre as partes a redução desse intervalo para 30 minutos. Sobre essa questão do horário de trabalho, é importante uma observação que ficou definido na Lei Complementar 150 de 2015, em que a anotação do ponto para o empregado doméstico é obrigatório. Então, como normalmente nas residências não há uma quantidade grande de empregados domésticos, normalmente esse controle é feito de forma manual. Então, ele deve ser feito de próprio punho, pelo empregado, anotando os horários de entrada, saída para intervalo, retorno e saída. Há ainda a possibilidade de contrato no regime parcial, que seria de no máximo 25 horas. Nesse caso, o salário também vai ser pago de forma proporcional, conforme a carga horária contratada. O detalhe é que nas férias, se um contrato é pelo regime de tempo parcial, as férias também serão proporcionais. Há uma tabelinha, de acordo com a carga horária semanal, há uma quantidade de férias definida. A partir de outubro de 2015, o empregado doméstico passou a ter direito ao FGTS e ao seguro-desemprego. Dependendo de algumas condições, ele recebe 3 parcelas de um salário mínimo cada uma. E o FGTS passou a ser recolhido juntamente com o INSS patronal, numa mesma guia de forma unificada, Se chama DAI essa guia. Um detalhe é que nesse recolhimento
também está incluído o percentual de 3,2%, que equivale à indenização no caso de uma dispensa sem justa causa. No caso do empregado doméstico, ele não tem aquela multa rescisória equivalente a 40%, 50%, é 40% do empregado, 10% é contribuição social. No caso do empregado doméstico, não há essa guia rescisória referente aos 50% do FGTS, e sim essa indenização que equivale a 3,2% do seu salário. E isso já é recolhido mensal. Desta forma, caso o empregado peça a demissão, por exemplo, ou a rescisão seja feita por justa causa, condições em que ele não teria direito a essa indenização, o empregador tem direito de reaver esses valores que ele recolheu ao longo do período de trabalho do empregado junto à Caixa Econômica Federal. Pode pedir de volta. Outro direito que a empregada doméstica passou a ter é da estabilidade gestante. Ela tem direito desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Tem direito ao afastamento também por 120 dias. E detalhe, durante esses 120 dias que ela fica afastada por licença maternidade, assim como no auxílio doença, quem paga o 13º desse período de afastamento é o INSS. Então, o empregador, na hora de pagar o 13º, ele pode abater esses meses do afastamento e pagar só referente aos meses efetivamente trabalhados. Ainda sobre auxílio-doença, temos uma observação. Diferente do empregado de empresa, onde a empresa é obrigada a pagar os 15 primeiros dias de afastamento, isso não ocorre no empregado doméstico. Se o afastamento por auxílio-doença é pago pelo INSS desde o primeiro dia de afastamento. Então, se o empregado doméstico faltar, por exemplo, trouxe um atestado de 5 dias, o empregador, na hora de calcular o seu salário, pode abater esses 5 dias, ou seja, ele vai pagar 5 dias a menos de salário e orientar que o empregado procure a Previdência para requerer esses 5 dias de pagamento pelo INSS. Então, desde o primeiro dia de afastamento, quem paga é o INSS e não o empregador. Uma última observação é que agora nós temos aqui em Ribeirão um sindicato que representa a categoria dos empregados domésticos. Ele representa Ribeirão e a região. Então, como toda categoria, é importante observar as cláusulas ali previstas, como o piso salarial e demais direitos previstos ao empregado. Dúvidas em relação a esse ou a outros assuntos, deixe nos comentários abaixo. Te vejo no próximo vídeo.